Caros colegas da nossa Secretaria Municipal de Saúde, meu nome é Frederico, sou médico de família e comunidade e vamos conversar um pouco sobre a avaliação de risco de caso suspeito de Covid-19. Já estavam previamente sensibilizados à abordagem das síndromes gripais e das síndromes respiratórias agudas graves. E essas síndromes possuem vários suspeitos, vários agentes potencialmente causadores, como, por exemplo, o próprio coronavírus, o vírus influenza H1N1, o adenovírus, o vírus sincicial respiratório, dentre outros vírus. Então, quando a gente vai abordar este problema das síndromes gripais dentro da atenção primária, nós temos que ter em mente que existem outros responsáveis capazes de causar sintomas potencialmente danosos à saúde dos indivíduos sob nossos cuidados. Como é que a gente vai avaliar esse risco? O risco é avaliado no meio de vários elementos, uma salada de coisas, devendo avaliar dados clínicos, dados epidemiológicos e fatores de riscos para formas mais graves e complicadas. Lembrar dos grupos com maior risco de formas graves de síndrome gripal, os idosos maiores de 60 anos, diabéticos, cardiopatas, com exceção de RAS, quando a gente fala de Covid, a hipertensão é importante nos casos de influenza, os pneumopatas, inclusive tuberculose, os nefropatas, obesos com índice de massa corporal acima de 40, hepatopatas crônicos, crianças menores de 5 anos, as populações indígenas em aldeias, doadores de sangue, nefropatas, obesos, principalmente aqueles com IMC acima de 40, e pessoas com transtornos neurológicos do desenvolvimento, como os acamados, porque eles permanecem muito tempo deitados e podem aspirar secreções. As grávidas também devem ser avaliadas, porque ela tem risco aumentado de formas graves por vírus influenza, também as puérperas 2 semanas após o parto, mas elas não possuem risco aumentado para Covid. É importante também avaliar o contexto da pessoa, se ela se expôs a casos suspeitos de síndromes gripais graves, inclusive de Covid, se ela está adotando uma atitude de isolamento social ou não, se a profissão dela, como profissionais da área da saúde, ela se expõe no contexto profissional e se ela usa medidas protetivas individuais ou coletivas, quando a gente fala de higiene, uso de máscaras em caso de exposição profissional ou se ela tem algum sinal e sintoma. Resumindo a avaliação do risco, a gente precisa considerar o status de transmissão comunitária atualmente e pensar também no Covid, mas não somente nele. Pensar em síndromes gripais e síndrome respiratória aguda grave, independente da causa, e considerando o contexto do indivíduo, avaliando se há fatores predisponentes para formas graves. Lembrar que todo esse trabalho vai nos modificar, porque todo mundo já passou por algo que nos modificou de tal modo que não foi mais possível ser aquela pessoa que nós éramos antes. Muito obrigado.